pregou bastante. Nesse dia ele prolongou o discurso, a mensagem. E a Bíblia destaca um jovem que estava na janela no terceiro andar. Ele estava no lugar errado. Você sabe que da janela você vê o que está acontecendo fora. Se você está na sua casa, no seu apartamento, e você vai à janela, você tem acesso ao que está acontecendo do lado de fora. E ele estava no lugar errado, e você tem que procurar se avaliar e ver se você está se envolvendo com alguma amizade errada, com algum relacionamento errado, está indo em lugares errados, para que você também não caia. E ele caiu e morreu. E Paulo desceu, abraçou ele, ressuscitou ele e voltou a pregar. Paulo não ficou falando: olha aí, ó, ele que morreu ressuscitou, olha aqui esse grande milagre. Ele não queria que as pessoas saíssem empolgadas, porque o milagre empolga. O milagre, as bênçãos nos alegra, mas não nos sustenta, não nos salva. O que nos salva é a palavra de Deus. É mais importante do que qualquer bênção. E ele ficou ali mais um tempo, pregando, ensinando, orientando, através da palavra de Deus. E depois viajou e foi embora. O que eu aprendo aqui? Eutico, ele começou a perder o interesse pelo que Paulo estava falando. E começou a ser vencido pelo sono. Quando a pessoa começa a perder o interesse pela palavra de Deus, quando a pessoa começa a perder o interesse pelas coisas de Deus, quando a pessoa começa a perder o interesse pelas coisas espirituais, e as coisas lá de fora começam a chamar a atenção delas, então ela começa a cair. E cai feio. Eu já atendi mães, não foi uma só, foram várias que disseram: bispo, a minha filha jovem, a minha filha pensava que não tinha ninguém para ela aqui dentro, e começou a achar que tinha que arrumar um namorado lá fora, e sofreu muito por causa disso. Se afastou de Deus, olha, foi inferno na vida dela. E quando voltou arrebentada, sofrendo. Porque nós nos afastamos de Deus, vamos cair nas mãos de quem? Você sabe na mão de quem? Você sabe, quanto mais se afasta de Deus, mais se aproxima do mal. Não tem jeito. Então, quando as coisas lá fora começam a encher os nossos olhos, é sinal de queda. É perigoso. Ele não caiu de uma hora para outra. Ele foi pegando no sono. Ele foi sendo vencido pelo sono, até que veio a queda. E não foi só ele que caiu. A Bíblia está cheia de exemplos, e nós também temos nos nossos dias vários exemplos de pessoas que caíram na fé, caíram espiritualmente falando. Eutico foi dormindo, e cada vez dormindo mais, até que o sono ficou tão pesado que ele desabou. Cuidado, porque você tem uma alma. Cuidado. Uma vez o Senhor Jesus repreendeu Pedro e os discípulos que estavam com ele, porque não era hora de dormir, era hora de vigiar. Era um momento difícil, era um momento crítico, e eles estavam dormindo. Se você brincar com sua vida espiritual, olha bem para mim agora, entenda isso. Se você, eu, qualquer pessoa brincar com a vida espiritual e morrer sem salvação, nós vamos ver quem não queremos ver. Nós vamos sofrer o que não queremos sofrer. Nós vamos passar pelo que não queremos passar.
Se você morrer sem salvação, você vai ver o diabo e não Deus. Você não vai ver o céu, você vai ver o inferno e depois o lago de fogo. Isso é sério. Isso não é brincadeira. Isso me traz temor, porque eu estou falando da eternidade. E se os nossos olhos não forem para a eternidade, nós vamos nos iludir com as coisas aqui embaixo, com as coisas aqui nesse mundo, e vamos perder o que Deus tem de melhor para nós. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele colocou em um lugar tão maravilhoso. Antes do pecado entrar e eles serem expulsos, era um lugar maravilhoso. Não tinha dor, morte, miséria, preocupação com nada. Era um lugar perfeito. O pecado estragou tudo, mas o céu não se compara com o jardim do Éden. É muito melhor. Você tem que lutar para ir para lá. Eu também tenho que lutar para ir para lá. E a nossa luta tem que ser diária. Nós não podemos brincar com isso. Cuidado, você que vive se apoiando nos seus achismos. Eu acho que morreu e acabou. Você ouviu alguém falar e você tomou isso para si e você acha que morreu e acabou. O livro que fala a verdade sobre o que acontece depois da morte é esse aqui, tá? Não é o que eu acho, não é o que você acha. É a palavra de Deus. Tem pessoas que pensam assim: não, eu vou ser salvo porque eu sou uma pessoa boa. Não tem ninguém bom. Jesus disse: bom é quem? Bom é Deus. Não existe ninguém bom. Nós acertamos, mas também erramos. Nós sofremos injustiças nesse mundo, mas também já cometemos injustiças, porque nós somos seres humanos. Bom é Deus. Se você é uma pessoa que se prende na sua bondade, nas suas caridades, achando que você vai ser salvo por causa disso, você está perdido. Não tem salvação pela bondade de ninguém. Isso é nossa obrigação como ser humano. Não morre e acabou, pelo contrário. Acaba a vida nesse mundo e começa na eternidade. E só tem um que pode te salvar. Não é a sua caridade, sua bondade, não é os seus achismos. Bispo, eu acho isso, eu acho aquilo. O que faz a diferença é o que está escrito. E aqui mesmo no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, olha que interessante. Atos 4, 12. Olha só. Posso ler? E em nenhum outro há o quê? Salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser o quê? Salvos. Olha para mim. Às vezes a pessoa se apoia muito na igreja. Nenhuma igreja te salva. Nem igreja A, nem B, nem C. Em todas as igrejas, por mais que pregue o evangelho, que fale a verdade, vai ter salvos e perdidos. Vai ter os que levam a sério e os que brincam com as cores de Deus. Você pode adquirir muita fama, muito dinheiro, mas eu duvido que você vai se livrar das consequências das suas atitudes. Duvido. Você vai colher aqui, ainda vai colher na eternidade. Não há salvação por outro, a não ser por Jesus. Há quem fica cheio de orgulho, dizendo que é de tal religião, de tal igreja, mas não vai te salvar. Só Jesus é que vai te salvar. Se você reconhecer
os seus pecados, os seus erros. Ele nos mostra não para nos condenar, mas para nos salvar. Salvar a nossa alma. O que Ele quer é salvar o máximo de pessoas. Deus quer que você vá para o céu. Sabia disso? Nós estamos tão acostumados com esse mundo, que quando começamos a ler o Apocalipse, quando começamos a entender um pouco da eternidade, conseguimos ver a diferença do que é nesse mundo. Por exemplo, vai em Apocalipse 22, versículo 1. Olha que interessante. Não precisa nem de ajuda, né? O último livro da Bíblia. 22, 1. Vamos ler. Acharam? Olha para mim agora, por favor. Não se iluda com sua vida aqui. Ela está indo embora. Você deve ter conhecidos e familiares que você viu correndo há anos atrás e hoje você vê andando bem devagar. Se não está acontecendo com você, devido à sua idade. Você conhece pessoas que pegavam peso, hoje para pegar uma coisa leve tem dificuldades. A nossa vida está indo embora. Não se iluda, não pense que morreu, acabou, que a vida é só aqui. Pense no que vem pela frente, para que você venha investir no que você tem de mais valioso, que é a sua alma. Eu louvo a Deus pela igreja, que nos dá todo o suporte. Tem de tudo na igreja, de tudo para nos dar apoio. Tem o estudo da palavra, tem os cultos de quarta, de domingo, para dar manutenção à nossa vida espiritual. Temos uma plataforma que é o Univer, só com coisas de Deus, filmes, séries, só coisas de Deus, novelas bíblicas, mensagens. Nós temos jejum de Daniel, para nós termos cuidado com o que ouvimos, com as coisas seculares, para nos equilibrarmos. Temos agora o jejum de Zacarias, não sei se você está, mas nós começamos semana passada, 21 dias sem reclamar. Há quem está enfrentando mais dificuldade nesse do que em qualquer outro, porque era viciado em reclamar. Mas Deus quer que venhamos viver de acordo com o quê? Com a palavra dele, dando graças por tudo. Graças a Deus. E quantas vezes eu me peguei nesse jejum, quando eu ia reclamar, eu estava falando uma coisa na metade da palavra, graças a Deus. Do nada, graças a Deus. Às vezes, Puma, como está quente hoje, graças a Deus. Às vezes um graças a Deus mais fácil, às vezes um graças a Deus mais difícil, mas estou dando graças a Deus por tudo. É Deus nos mostrando como Ele quer que venhamos viver, para não comprometermos a nossa salvação. Olha o que diz Apocalipse 22, 1. E mostrou-me o rio puro da água de quê? Da vida, claro como cristal.